SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero compartilhar nessa noite, mais uma vez, a palavra poderosa do Reino de Deus, uma palavra que possa nos fortificar, que possa nos esclarecer, que possa nos dar discernimento daquilo que foi proposto pelos homens e mulheres de Deus, pelas situações boas ou contrárias que eles viveram, mas descreveram em toda a plenitude, em toda a glória do Senhor, a palavra de Deus. Então eu quero compartilhar, amados, está em Romanos capítulo 12. Nós precisamos entender que este tempo que estamos vivendo é um tempo difícil, um tempo que pessoas estão sobrecarregadas, pessoas estão com muitas dificuldades, algumas extrema dificuldade, mas nós precisamos depositar plena e total confiança no Senhor e descansar nele. A palavra de Deus diz que nós não compreendemos a dimensão e a plenitude dos caminhos do Senhor e os pensamentos do Senhor, porque são mais elevados do que os nossos pensamentos, os seus caminhos são muito melhores. Então nós precisamos descansar no Senhor quando a aflição, quando os dias maus, quando a condição diferente vem até nós, nós precisamos entender que Ele vai nos fortalecer. A palavra de Deus diz no capítulo 12, nós vamos ler o versículo 1 e 2, fala sobre a nova vida. Paulo está falando aos Romanos, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui. Amados, aqui, Paulo está falando para que os romanos, ele roga aos irmãos para que, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso sacrifício, vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui, amados, ele está dizendo que este sacrifício não é um sacrifício mais como no passado, de animais ou oferta sacrificial, para colocar diante de Deus as vossas petições e pedisse perdão pelos vossos pecados. Agora ele fala para que eu sacrificasse ou mortificasse a carne todos os dias. Ou seja, essa caminhada, essa trajetória de sacrifício, este sacrifício vivo, este culto racional, é quando eu e você entendemos que a cada dia, a cada momento nós temos diversas situações para resolver. Algumas situações são fáceis, algumas situações são extremamente difíceis e algumas nós precisamos buscar algum auxílio, algumas situações que outras pessoas têm que nos auxiliar ou nos ajudar. Mas para que todas as coisas se concluam e todas as coisas sejam feitas conforme o coração de Deus, agradáveis a Deus, nós precisamos entender que, como nós decidimos enfrentar situações contrárias ou boas situações, discernindo o reino de Deus e discernindo a vontade de Deus e nos propondo a sacrificar dia após dia o nosso eu, a nossa própria vontade. No contexto, amado, todas as coisas que vêm até nós, sejam boas ou ruins, existe algo que nós precisamos primeiro absorver, discernir para depois executar, porque quando nós executamos algo ou fazemos algo sem primeiro planejar, sem primeiro discernir, sem primeiro colocar diante do Senhor, amados, nós temos a probabilidade de errar muito e erramos muito constantemente. Às vezes somos levados pelo impulso, pela repentina informação e precisamos tomar aquela decisão imediatamente. Uma decisão que gera valor,
que tem princípios, que está envolvendo talvez custos, você precisa refletir sobre isso, não tomar uma decisão imediata. Porque quando se faz um negócio e a pessoa coloca diante de você, olha, preciso resolver agora, isso tem que ser feito agora, se não for, não dá mais. Não, mas você precisa absorver isso, planejar, discernir, colocar diante de Deus para que seja feito de forma clara, de forma objetiva e de forma transparente. Isso tudo, amados, quando nós falamos e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação, essa decisão de acatar, de receber do Senhor a informação ou o parecer favorável, alguns falam, mas que loucura é essa? Precisa consultar o Senhor, precisa falar com Deus, tudo tem que falar com Deus. Amados, nós que conhecemos a verdade, que decidimos caminhar debaixo da vontade de Deus, sob a direção, Ele sendo nosso Senhor, é claro que nós precisamos consultá-lo, conversar com Ele, falar. Às vezes Deus, amados, Ele não fala com você claramente, ou seja, naquele momento você ouviu a voz dEle, mas as coisas, as circunstâncias naquela situação vêm de encontro à vontade e à verdade de Deus para que seja esclarecido. Deus jamais deixará os seus filhos serem enganados se eles colocarem e depositarem toda a confiança plena nele. Ele é o auxílio, Ele é a fortaleza. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o nosso Consolador. E o Consolador, amados, Ele nos instrui, Ele é sábio, Ele é dotado de toda a ciência, de toda a sabedoria. Portanto, a quem nós poderíamos recorrer? Agora, você pode consultar, sim, alguns homens, algumas mulheres que tenham experiência naquela determinada situação, que tenham pleno domínio, mas a última palavra, amados, a última decisão está diante de você e Deus. Você decide com Deus o que vai ser melhor, o que será melhor, qual é a melhor vontade ou a melhor decisão. Esta renovação da nossa mente neste mundo que talvez seja tenebroso para alguns, por quê? Porque todas as coisas que vêm como oferta agradável, amados, todas as coisas que vêm como decisão agradável nem sempre são. Aparências nem sempre querem dizer que aquilo é bom. Por quê? Porque às vezes nós vemos uma situação muito bonita, muito agradável. Talvez uma compra, uma aquisição de algo que você desejava há muito tempo. Lá nas prateleiras ou na loja ela está muito bonito, chega em casa não funciona. Ou deu um problema. Ah, mas isso aqui foi me indicado que era muito bom, o vendedor falou muito bem. Talvez você pagou um preço que não era a melhor situação, ou o melhor objeto, ou a melhor bem que você adquiriu naquele momento. Talvez você quis pagar mais barato entendendo que não, mas o vendedor falou que ele tem várias argumentações e tem várias situações. Eu não estou dizendo que ele está te enganando, mas eu estou dizendo que ele precisa vender aquela situação. E talvez tenham situações parecidas ou similares, mas que é muito melhor, a tecnologia é muito melhor, então eu vou ter que pagar um pouco mais. O preço para essa trajetória de renovação, o preço para essa trajetória de colocar a renovação da nossa mente para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, amados, requer sacrifício, sim, e não mais sacrifício de animais, e não mais que eu possa me torturar como autoflagelo ou me machucar. Não, eu não preciso me ferir. Deus não quer de mim e nem de você que você se machuque para servi-lo, para seguir a vontade perfeita de Deus. Não, Ele quer dizer para mim e diz para mim e para você nesta noite, amados, basta que você confie nele. Esteja diante do Altíssimo, diante do nosso Deus, que é soberano sobre céus e terra, e que tem a perfeição absoluta de todas as coisas, para esclarecer, para direcionar e para confortar o meu e o teu coração. Por isso, todas as coisas, amados, que você estiver fazendo, estiver prestes a fazer, coloque diante de Deus, converse com Ele, renove a sua mente na presença dEle para que você não entre em decisão errada, para que você não se corrompa e para que você não torne aquelas coisas que você vai ainda fazer ou está fazendo corruptíveis. Porque o reino de Deus não é corrupção.
O reino de Deus não é corruptível, o reino de Deus é inabalável, é justiça plena. Em Jeremias diz que Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de juízo e um Deus de justiça. Ele é misericórdia plena em todo o tempo. Ele determina o juízo e estabelece a justiça, porque a justiça só vem dele, amados. Não há um justo sequer, mas quando nós interpretamos essa justiça de Deus, que está somente nele, que recai sobre nós, e nós entendemos que a justiça plena é dele, nós se fazemos justos pela justiça estabelecida de Deus. Amados, nós precisamos entender isso. No mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus nos fala. Quando ele diz isso, está claro que em todo tempo haveria momentos de extrema dificuldade, extrema tribulação, mas se nós confiarmos e depositarmos plena e total confiança nele, ele é fiel e justo para nos ajudar, para nos direcionar e para que nós possamos contemplar e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, amados, você que é jovem, você que já é um homem formado, uma mulher, ou até mesmo um casal, já está vivendo, já está casado, já tem filhos, amados, coloque todas as necessidades e as situações boas e ruins diante de Deus e converse com Ele. Fale como um pai zeloso, como você talvez nunca teve. Eu não sei a tua trajetória de vida. Às vezes eu conversava com meu pai e de repente às vezes ele não era recíproco, não vinha muito a conversa ou o diálogo terminava muito rápido. Talvez ele preferisse conversar com os meus irmãos mais velhos naquela época, mas amados, independente disso, ele sempre dava uma direção. Mas talvez a direção que o teu pai, o nosso pai, não deu, o Deus Altíssimo, o Deus Soberano pode nos dar, porque Ele é um Deus perfeito, um Pai amoroso, um Pai de graça e de misericórdia, que não deixou que nós fôssemos consumidos pelos desejos desse mundo, pelas vontades de uma sociedade que nos impõe reflexos que vão nos levar a uma dimensão afastados de Deus. Por quê? Porque todas as coisas, amados, as pessoas dizem que precisa ter um jeito, que tem um jeito, olha, se fizer dessa forma vai ser melhor, mas se fizer dessa forma aqui, há um trâmite muito demorado, muito moroso, não vai sair, você vai ter que gastar mais, vai ter que desgastar mais. Amado, se for necessário gastar mais para fazer a coisa certa, faça a coisa certa. Por quê? Porque lá na frente não vai ter problema nenhum. Então todas as coisas são lícitas, porém nem todas nos convêm. Quando Paulo declara isso, ele está dizendo, olha, você pode fazer o que quiser, mas pense, esclareça para si próprio, entenda que nem todas as coisas vão te fazer bem, ou não irão gerar consequências negativas. Portanto, amados, que nós possamos nessa nova vida, nessa nova trajetória, rogar ao Senhor, as misericórdias de Deus, que apresentemos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E quando estivermos cultuando a Deus, cultuar a Deus, amados, não significa que você necessariamente ou somente cultua na igreja. Você tem que estar entre os irmãos. A palavra de Deus nos revela que quão bom e agradável é que os irmãos vivam em harmonia, vivam em coinonia, estar juntos, participando juntos da adoração ao Senhor. Mas adorar ao Senhor, amados, é dentro e fora da igreja. Cultuar, ter um culto racional é dentro e fora da igreja. Eu não posso ser dentro da igreja uma pessoa e fora da igreja uma pessoa totalmente diferente, dispersa. Por isso nós precisamos entender, o nosso culto racional pode ser dentro e fora da igreja, mas necessariamente, obrigatoriamente, precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Deseje isso e eu declaro na tua vida, na minha vida, na tua vida, que nós possamos viver isso para a glória de Deus, para que possamos exaltar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, o Senhor dos Exércitos, aquele que pode todas as coisas. Ser fortalecido nele, espere nele, renove a sua mente a cada dia, ofereça o seu corpo, a sua mente, o seu coração como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
todos os dias, não só quando estiver na igreja, dentro e fora da igreja e todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.